bom, ela pegou e me deixou falar. Mas, na verdade, eu quero apresentar o nosso entrevistado de hoje, é o prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins. E por que ele está aqui no programa? Porque a cidade de Amparo, juntamente com Sorocaba, Indaiatuba, Americana e Serquilho, são as cidades da região de Campinas que foram classificadas, ou finalistas, na verdade, no Prêmio Band Cidades Excelente. Foram vistos projetos desenvolvidos em 5 áreas, que é eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, desenvolvimento econômico e ordem pública. Dentro desses 5 temas, as cidades foram classificadas nos seus projetos e a política que desenvolve, e aí acabaram sendo finalistas. Na região de Campinas, nós temos essa cidade. E Amparo, então, é uma delas. Só que, qual é o problema? O problema é que nem o prefeito sabe por que ele foi classificado, né, prefeito finalista, não é isso? Bem-vindo ao programa, prefeito. Bom dia. Tudo bem? Muito bom dia. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. Bom dia a todos. Bom dia, prefeito. Prazer imenso poder participar. Então, olha, na verdade, claro que foi uma surpresa muito grande, né? Maravilhosa. Né? O Grupo Bandeirantes, o Instituto, né? Com essa premiação, com esse reconhecimento. E como bem disse, né, o presidente Johnny, né, o agente público só leva paulada todo dia, de todas as formas, de todos os lados, né? A gente sai de casa com o direito só de escolher que lado você quer apanhar, porque que vai apanhar, vai. De um jeito ou do outro vai, né? Por mais que as coisas aconteçam. Então, quando vem uma premiação dessa, um reconhecimento desse, é um motivo de muita alegria. É uma gasolina que vai no tanque para dar mais força, energia para a gente continuar lutando, né? O município de Amparo, nós assumimos aqui em janeiro e já demos de cara assim com um aumento drástico de números de contaminados e de internações. Em 20 dias de governo, ainda tomando pé das coisas, precisamos correr atrás de aumentar o número de UTIs, que já estava colapsado. Aí aumentamos em 10 UTIs, 10 novos leitos de UTIs na Santa Casa da Sintra. Conseguimos habilitação, brigamos uma atrás, conseguimos correr atrás. Aí precisamos tomar medidas drásticas, que era de fazer com que Amparo fosse na fase mais restrita do que a própria região administrativa de Campinas. Entramos na fase vermelha, enquanto estava na amarela a nossa região. Prefeito, eu só quero lembrar que a gente entrevistou o senhor no bastidores da TV quando estava entrando, e o senhor falou que eu vou levar de pancada, porque foi num final de semana assim que o senhor falou assim, vou fechar, e vou fechar. Assim, a gente falou, nossa. Olha, isso me rendeu, assim, claro que rende muitas críticas, a gente entende a apreensão dos comerciantes que são cerceados de poder trabalhar, mas é difícil, porque quem que a gente vai seguir? A gente tem que seguir, né, o que diz a OMS, o que diz a Organização da Saúde, o que diz a medicina, que é o seguinte: o isolamento interrompe o ciclo de contaminação, e não tem outro caminho, né? Bom, fizemos a fase vermelha, lutamos, brigamos, entramos em fevereiro com os números já com resultado um pouco melhor. Entrou em março, o número começou a subir de novo. E aí falei, não tem mais o que fazer, não tem mais onde aumentar vagas de UTIs. Aí abrimos o hospital de campanha. E junto com isso, testagem em massa, testagem em massa, todo final de semana, todo dia, fazendo testagem em massa. E fizemos uma coisa bacana que deu muito certo, que era a testagem em massa. Levava um alimento não perecível para o Fundo Social de Solidariedade e arrecadamos muitos alimentos. Foram 1.000 cestas básicas montadas com a alimentação de doação em razão da pandemia. O povo é muito solidário, sempre levando um quilo de feijão, levando uma lata de óleo, levando açúcar, levando farinha, enfim, foi muito bacana. E enfrentamos o problema, não teve jeito. Aí chegou em junho, a coisa estava tão feia, que daí até o hospital de campanha já estava também lotado, colapsado, 150% de ocupação nos leitos, tinha gente com 60%, 70% do pulmão infectado indo para casa, porque o médico não tinha onde colocar o paciente. Aí não teve jeito, aí veio o lockdown.
Aí virou que não, aí foi fechamento mesmo, 15 dias fechado, polícia na rua. Aí foi quando soltaram bomba na minha casa. Não sei se vocês se lembram disso. Lembro. Do dia 11 para o dia 12 de junho, foi numa sexta para sábado, né? Aí, 3 horas da manhã, estava eu, minha esposa, minhas 2 filhas pequenas de 7 e 11 anos, dormindo. 3 horas da manhã, parecia que estava acabando o mundo, né? Aquele atentado, aquelas bombas que soltaram na minha casa, quase que pegou fogo nos carros, enfim. E aí, por que disso? A polícia logo descobriu, né? O comandante foi um empresário da cidade que estava se sentindo prejudicado com as medidas da prefeitura. Mas, enfim, não me arrependo de uma vírgula que fiz, espero não ter que fazer de novo, graças a Deus a gente está nos números hoje muito bons, mas é a força, é o peso da cadeira, né? Você tem que tomar atitudes que muitas vezes você nunca imaginava na vida que fosse ter que tomar, mas você tem que adotar, né? A gente tem que fazer, não tem escolha, né? E isso tudo, com essa conjuntura de situações, hospital de campanha, novos leitos de UTI, testagem em massa, a vacinação nossa, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, nós estamos muito acima da média. Nós temos 97% da população de Amparo que tomou pelo menos a primeira dose da vacina. Tá. A perda de vacina é até 5%, é considerado normal. A nossa perda aqui chega a 1,5%. Então a gente está vacinando muito, vacinou demais. Isso dá resultado, né? Está mais do que comprovado que dá resultado. Agora, recentemente, nós tomamos uma outra medida que nos prédios públicos da cidade só entra quem tomou vacina, com o passaporte da vacina. Então, inclusive, tempos atrás aqui veio um deputado nos visitar, né? E aí ele não tinha tomado a vacina. Claro que eu vou falar o nome dele aqui, se não ficar... eu já ia perguntar o nome, ué. Blog. Não vou falar, não. Me perdoe, de Amparo barra fulano de tal. Eu não estou ouvindo direito aqui, acho que acabou aumenta o volume aqui. Eu não vou falar, me perdoe, meninas, mas ele foi tão gentil comigo, só que ele não entrou no passo. Eu atendi ele lá na rua. Ele não tomou vacina, né? E ele disse que não tomou porque não deu tempo de tomar, mas ia tomar. Eu falei, se o senhor quiser, eu chamo a enfermeira aqui, vamos no posto nosso, o senhor já toma. Né? Não, eu estou atrasado. Hoje, mas eu vou tomar. Por falta de vacina, eu não ia embora. Agora, na vacinação, algumas cidades estão tendo muita resistência por parte do público jovem e também as pessoas não estão voltando para tomar a segunda dose. Como que está essa situação em Amparo? Desculpa, acho que deu um corte no áudio. Pode repetir, em algumas cidades, posso sim. Em algumas cidades, nós estamos enfrentando, as cidades estão enfrentando uma resistência por parte do público jovem em relação à vacinação. Não está indo vacinar. E, por outro lado, o número de pessoas que não estão voltando para a segunda dose é muito alto. Como que está essa situação em Amparo? Olha, não é muito diferente. Né? Não é muito diferente. Nós temos, o último balanço que a gente tínhamos aqui, que chegou até mim, tínhamos 3.700 pessoas que ainda não foram, que estavam com o esquema de vacinação atrasado. 3.700 pessoas. Nós fizemos um evento aqui, semana retrasada, na praça, nós fechamos a praça, né, foi o show das crianças, deu mais de 10 mil pessoas na retomada da agenda de eventos. E só entrou quem tomou vacina. Quem não tomou vacina não podia entrar no evento público. Claro que teve críticas, mas foi a melhor coisa que poderíamos fazer. Incentivou. E aí nós colocamos lá uma unidade móvel da saúde. Quem não tomou vacina e quisesse tomar para assistir o evento, tomava vacina na hora. E aí aconteceu. Muita gente tomou vacina no dia, né? Foi no sábado e no domingo. Então, realmente, essa resistência do público mais jovem, infelizmente, tem se acentuado. E tem demonstrado também, vocês estão acompanhando bastante, tem bastante informação, é aquela questão mais ideológica, né? Tem muita gente que ideologicamente não quer tomar vacina, que acha que vai virar jacaré realmente, né? Que é um absurdo. Se alinhar, é uma posição política, né, quase. Política, uma posição política. Eu não tenho outra palavra, com todo respeito, a não falar burrice, porque não tem como. O mundo, né, o Brasil, por exemplo, graças a Deus, estamos com os números caindo cada vez mais, né, caindo cada vez mais, graças ao quê? Vacina. Vacina, não tem outra...
Não tem outra resposta. E o Brasil está entre os países aí que mais aderiram, né? Então, os resultados estão entre os melhores do mundo por causa dessa adesão. Exatamente. Mas dessa adesão. Um monte de cego também, né? Isso não quer dizer que não haja cego. Isso porque nós começamos um pouco tarde, né? Porque se tivesse começado um pouquinho cedo, um pouco antes, que daria para ganhar aí um mês, talvez 2 meses de vacinação, a gente estaria em uma situação ainda melhor, né? Mas, enfim, antes tarde do que nunca, né? Graças a Deus, hoje a Amparo pode respirar. O Brasil pode respirar, né? A nossa cidade tem feito a lição de casa nesse sentido. Claro, tapando os ouvidos muitas vezes para crítica, para aquela turminha do contra, né? Mas a gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito. E isso tudo, esse conjunto de situações que adotamos, eu nunca pude imaginar que tudo isso estava sendo visualizado, né? Pelo Grupo Bandeirantes, pelo Instituto. Eu nunca pude imaginar que isso fosse se destacar a ponto de sermos premiados, né, como Bem-Estar e Saúde, que foi para mim uma grande honra, foi uma alegria muito grande, inclusive no fundo aqui tá os quadros, né, tá lá o certificado, a premiação, que fica aqui no meu gabinete. Todo mundo que vem aqui, a primeira coisa que eu faço é mostrar aqui a premiação, e para mim é motivo de muita alegria. E agora dia 23, né? Pois é que eu acho que, sabe, prefeito, quem teve que enfrentar a resistência e ao que era preconizado, né, de enfrentamento aí, teve que ser muito forte, porque foi até bomba, como o senhor relatou, né, agora há pouco. O prefeito, em relação a... Desculpa, José, bomba e ameaça de morte. 4 ameaças de morte. Olha, Santa Maria, a gente está falando Nós estamos longe. Mas agora é espirro mesmo, não tem mais coronavírus. Agora não tem perigo. Bom, a gente, né, de fato, assim, você tem que ser destemido para levar a cabo uma política pública que desagrada aí um setor considerável da sociedade civil, que é o setor produtivo, ligado a eventos, ligado a comércio, né? É muito complicado, foi muito complicado. Eu espero que isso tenha ficado para trás, juro por Deus. Mas, prefeito, a gente sabe que saúde está entre as coisas mais caras para uma administração. É um dos serviços públicos aí que mais oneram os cofres, né? E que é preciso destinar muita verba. E o senhor fez coisas que não foram feitas por outras cidades, do tipo teste em massa. Aqui em Campinas nós não tivemos testagem, tivemos uma ou outra, mas o senhor foi além, né? E acabou adotando aí outras práticas que custaram bastante caro muito também. Caras. Como que o senhor custeou tudo isso? Como é que foi? Como que o senhor pôde equilibrar aí? Vai ganhar o prêmio equilibrista do IBEF também. Vai ganhar do Instituto Ackley da Band e do IBEF. Olha, é importante essa sua colocação, porque assim, tudo nessa vida tem um preço, né? E nós estamos, inclusive, pagando o preço de tudo isso hoje. Porque quando isso tudo aconteceu, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: eu fiz remanejamento de recursos de outras secretarias e coloquei para a saúde, coloquei à disposição da saúde. Não precisamos comprar muito teste rápido. Os testes rápidos comprados, hoje está muito barato, hoje está R$ 7, R$ 8 o teste, mas antes chegava a pagar, teve prefeitura que chegou a pagar 150, 200 reais de cada teste rápido, né? Então era muito caro. O que nós fizemos? Sacrificamos outras áreas, não teve o que fazer, né? Inclusive hoje nós estamos com um problema aqui na cidade, graças a Deus estamos resolvendo, e é de tapa-buraco. Eu precisei tirar dinheiro de outras secretarias para poder colocar na saúde. E é assim que a gente faz em casa, né? Quando está tudo bem, se programa viajar, se programa pintar a casa, se programa trocar o portão que está feio. Agora, aconteceu algum problema de saúde, o que a gente faz? Remaneja tudo, cancela todos os compromissos, cancela a viagem, cancela a pintura da casa e vamos
guardar dinheiro para cuidar da saúde. E foi isso que nós fizemos, né? O nosso orçamento ele é limitado e quem está como prefeito ele tem que decidir, né? O segredo é decidir. Decidir por quem? Eu decidi pela saúde. Ainda, claro, que algumas outras áreas também importantes, mas não tão essenciais quanto a saúde, eu pudesse deixar por um segundo momento. E agora que nós estamos recuperando esse tempo perdido. A maioria das prefeituras teve um aumento, na verdade, da arrecadação. A Amparo também seguiu essa tendência? Tivemos sim. Tivemos um aumento, um superávit na arrecadação, e nós temos aqui empresas no município que durante a pandemia vendeu bastante, produziu bastante, empresa de alimentação, empresa de higiene, de produtos de limpeza, tão essencial em momentos de pandemia, né? E isso nos deu um superávit orçamentário, que é o que salvou a lavoura, como diz aqui na cidade, né? O que salvou a lavoura para conseguir tocar a prefeitura, graças a Deus, porque se não tivesse superávit a situação seria assim, bastante pior, né? E agora, ainda tem muito a ver com a relação da saúde, a questão da Santa Casa na Cinta, que precisamos fazer intervenção na Santa Casa, destinamos uma reserva para poder não deixar fechar o hospital, que também é tão importante, não só para o atendimento local, mas para o atendimento regional. E, infelizmente, na última quinta-feira, o tribunal, uma decisão monocrática, acabou afastando a intervenção, mas logo deve voltar novamente com o mérito do agravo, e que também faz parte desse conjunto de atendimento à saúde pública do município, e no caso da Santa Casa regional, né? O trabalho que nós fizemos aqui em Amparo teve muito reflexo na região, porque essas vagas que abrimos aqui de UTI, de enfermaria, atendeu não só Amparo, mas atendeu Monte Alegre do Sul, atendeu Serra Negra, atendeu Lindóia, Águas de Lindóia. Isso que eu ia perguntar para o senhor, né? Assim, esse esforço feito pela prefeitura para criar essas vagas, ele foi compartilhado? O quanto dessas vagas, qual percentual dessas vagas ficou para quem não era de Amparo? E se houve alguma pactuação aí entre os municípios, como é que isso foi resolvido? Existe um recurso que é repassado pelo governo do estado, José, que chama Pro Santa Casa, e são recursos do governo do estado que, em tese, né, a conta nunca bate, mas em tese seria para atender a região. Se colocar na ponta do lápis o que se paga para atender a região, a conta não fecha. Então sempre acaba tendo uma fatia maior, uma participação bastante significativa, muito mais do município de Amparo por ser a sede do hospital, por administrar a saúde, né? Então, assim, tivemos reuniões com os prefeitos da região, todos os prefeitos da região, na verdade, sempre foram muito solícitos em ajudar naquilo que é necessário, mas a gente sabe também, se é difícil para Amparo, que é uma cidade com um orçamento razoável, 340 milhões, 72 mil pessoas, né, moram em Amparo, é pior ainda para uma cidade que tem 7, 8 mil pessoas, que não tem o mesmo rendimento, as indústrias que Amparo tem. Então a gente entende também as dificuldades dos prefeitos de repente não poder ajudar mais. Agora, prefeito, vai, Zezé, você tem alguma pergunta em relação a isso? Ou não? Posso? Não, pode ir, Rose. Agora, diante o teu primeiro ano de mandato, basicamente, como quase todos os prefeitos, acabou tendo como protagonismo o coronavírus, né, o vírus, e você teve que fazer essa gestão da saúde. Para o ano que vem, o que o senhor está pretendendo fazer? Qual que é o teu plano de ação em relação a políticas públicas que serão adotadas no município? Nós temos um problema muito sério no nosso município, Rose, que é a questão da infraestrutura. A cidade está atrasada em 30 anos na infraestrutura. O município de Amparo, infelizmente, não tem água. Não tem água no sentido de água, armazenamento de água in natura, água bruta, e também de água tratada. E também não tem um tratamento suficiente. A mesma estrutura hoje de tratamento de água no município de Amparo é a mesma estrutura de 40 anos atrás. Só que 40 anos atrás nós tínhamos bem menos população do que hoje, né? Então nós temos que fazer uma corrida contra o tempo. Nós mandamos para a Câmara Municipal, inclusive, está lá sendo discutido a possibilidade de fazermos um financiamento junto ao governo federal, e é próprio de municípios que precisam ter um solavanco, né, um capital para poder investir,
nós vamos construir a estação de tratamento de água na cidade, a ETA 5, na região do São Dimas, que é uma região muito populosa, tem 25 mil pessoas que moram naquela região. Nós vamos adquirir agora uma usina de asfalto, uma usina própria do município, de asfalto, de pavimentação, porque não existe, Zé e Rose, dinheiro mais fora no mundo do que o dinheiro de tapa-buraco. Você tapa o buraco hoje, amanhã abre o outro do lado. E gasta-se muito dinheiro com tapa-buraco. Quando o asfalto, o pavimento, ele é muito velho, cheio de infiltração, o que precisa ser feito? Manutenção, tem que arrancar aquele asfalto, chama fresamento, arranca aquele asfalto velho, compacta de novo e vem com asfalto novo. Vai ter asfalto por mais 30 anos, sem dor de cabeça, sabe? Então prefeito, isso nós vamos fazer agora com a usina de asfalto que nós vamos comprar. Tá, em relação à água, em que parte, né, em que montante essa represa que está sendo construída pelo governo do estado para ajudar aí a regular o estoque d'água para toda a região, vai ajudar Amparo ou não vai ajudar muito? Nesse primeiro momento, em matéria de reservação de água, de garantia hídrica, nenhuma, zero, porque não tem nenhuma previsão de outorga de retirada de água dessa represa hoje. Mas eu já estive no DAIE, né, e essa represa, ou melhor, essa ETA 5 que nós vamos construir na região do São Dimas, que está mais próxima da represa, se a possibilidade por pleitearmos uma outorga junto ao DAIE, a Agência de Água, para retirar a represa para abastecer a ETA 5. Então, tem essa possibilidade. No mínimo, né? Muito favorável. De tudo que está acontecendo, do impacto que está causando essa represa aqui. Eu sei que é necessário. Quem é contra a represa não pode ter caixa d'água na casa. Por que tem uma caixa d'água? Para você ter uma reserva hídrica na sua casa. Se acabar a água, você tem como tomar banho, como banheiro, como fazer comida, né? Então, é uma caixa. No caso da cidade, tem que ser represa. Inclusive, nós estamos com um projeto de fazer uma represa na cabeceira do rio. Aí não é nem a represa, é um açude. Eu não vou represar a água, eu vou aprofundar a calha do rio e vamos alargar a calha do rio. Com 500 metros de comprimento por 150 de largura. Suficiente para abastecer Amparo durante 40 a 50 dias, se eventualmente, Deus o livre, isso não vai acontecer nunca, secasse a água do rio Camanducaia, né? Então, uma represa de água natural que nós precisamos ter. Isso vai garantir, é uma garantia hídrica para os próximos 40 anos na cidade, né? Então, são obras estruturais que nós precisamos fazer em Amparo, de manutenção, de infraestrutura, e esse ano difícil que nós tivemos, não conseguimos focar nisso, né? Focamos na saúde, em salvar vidas. Essa foi a pauta desses primeiros meses de governo. Mas toda a nossa equipe está toda mobilizada para que a gente entre 2022 com uma agenda de investimentos, de recuperação do tempo perdido no nosso município. Até porque Amparo, vocês devem conhecer, né, tem muita história para contar, é uma cidade extremamente gostosa, o clima maravilhoso, uma região extremamente privilegiada, né? Nós estamos agora também brigando, lutando para conseguir que o governo do estado mande para a Assembleia Legislativa integrando Amparo na região metropolitana. Já fomos aprovados em Assembleia, na RMC, né? Na RMC já fomos aprovados por unanimidade, falta só o projeto de lei para a Assembleia, para que Amparo seja a 21ª cidade da região metropolitana de Campinas, o que para nós é muito importante isso, porque muitos benefícios somam para o município, integrando esse seleto grupo de municípios, né? Enfim, temos muita coisa boa, muito projeto bom em andamento, e a missão nós vamos cumprir. Tenho fé em Deus que nós vamos conseguir. Olha, prefeito, a gente, assim, aqui deseja o melhor para Amparo, o melhor para o senhor. Obrigado. Assim, eu acho que é isso que as administrações pedem, né? Seriedade. Exato. Tem que ter seriedade. Você tem que você tem que olhar, ver quais são as necessidades, e os frutos disso certamente virão, né? Porque as pessoas podem parecer que elas são bobas, mas eu tenho certeza que o eleitor não é bobo. Muito atentos. São atentos. Agora, viu, Zezé, só fazer um adendo aqui. Algumas situações são inusitadas, né? Veja só, em 2017, eu
eu sou advogado de informação e trabalho numa rádio. Eu tenho um programa numa rádio aqui há 24 anos, né? Em 2017, teve uma cobrança da taxa do lixo aqui na cidade, uma cobrança muito exorbitante, assim, era um valor muito alto, R$52 para uma casa de 60 metros quadrados. E aí nós fizemos um grande movimento na cidade e fizemos pela primeira vez na história um projeto de lei de iniciativa popular para cancelar aquela taxa pela abusividade dos valores cobrados, né? E conseguimos cancelar. Cancelamos na Câmara, cancelamos na Justiça a taxa do lixo em 2017. Olha só, Rose, agora, você está dando risada, né? Agora, o marco do saneamento, a lei de 2020, uma lei federal 14.026, artigo 35, parágrafo 2º, obriga o prefeito a criar a cobrança. Obriga. Sob pena de renúncia de receita, crime de responsabilidade fiscal, improbidade administrativa, bloqueio dos bens e me tornar inelegível. Ai, meu Deus. Aí, e como você vai convencer a população agora? Pois é, eu mandei para a Câmara, fizemos um estudo aprofundado, está sendo o mínimo do mínimo possível. Começa com R$ 2,63, a segunda faixa é R$ 7,88, vai para 12, para 14, de acordo com a metragem da casa, né? 80% da população vai pagar abaixo de R$ 26 por mês dessa cobrança, né? Agora, é claro, muita gente entendeu, né? Eu mesmo fiz um vídeo, estou falando da situação, mas olha a situação, eu sou o único prefeito do Brasil, de 5 mil e poucos municípios, que cancelou a taxa lá atrás e agora é obrigado a apresentar ela na Câmara. Então, imagine... Aquela história do telhado de vidro, né? Ai, meu Deus do céu. Mas olha, acontece, prefeito. Lembra o seguinte, o senhor pontuou aqui quando narrava a história que a taxa lá era exorbitante. Exorbitante. Né? Eu acho que esse é o ponto. Né? Esse é o ponto de defesa. Exato. Olha, não vamos querer arrancar o couro de ninguém. Porque tem administração que arranca o couro e passa sal. O senhor sabe disso. Não é o caso? Passa sal para durar um pouquinho, é verdade. Exato, né? Então, ó, vou te dizer um negócio, mas vai dar certo. Sabe? E lei é lei, não tem o que fazer. Eu não tenho escolha. Se eu tivesse escolha, eu não faria. Até porque eu que cancelei lá atrás junto com a população. Só que agora, se eu não fizer, eu vou ter os meus bens bloqueados, renúncia de receita, improbidade administrativa, me torno inelegível, complico minha vida toda pro resto da vida. Fora que a oposição deve estar dizendo, lá atrás ele não deixou criar a taxa, agora vai virar o prefeito taxinha, né? Então, o problema essa é uma política, mas essa é uma política suja, na verdade, né? Porque você esconde a verdade para poder tirar um ganho, assim, com a situação. E isso, cada vez mais, torna o nosso povo mais ignorante. É isso que me irrita. A gente vê o nosso povo é tão ignorante, e em grande parte porque as pessoas querem que eles sejam ignorantes. Bom, exatamente. Mas eu vou deixar o senhor trabalhar, porque tem essa taxa aí para correr atrás, tem muita coisa para o senhor correr atrás hoje. Muita coisa. Quero mandar um abração para o senhor, agradecer a entrevista. Muito obrigado. Foi ótima, prefeito. Muito obrigada. E parabéns pelo prêmio. Eu que agradeço de coração. Obrigado pela oportunidade de falar. Muito obrigado ao Grupo Bandeirantes por esse reconhecimento, por esse trabalho, né? Dia 23, agora estaremos lá em Brasília, concorrendo ao Prêmio Nacional, né? Já recebemos aqui o convite, né? E só tenho que agradecer. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, do esclarecimento, né? Esse papel da imprensa é maravilhoso. E vocês têm muita audiência, muita credibilidade. Fico muito feliz em participar. Um grande abraço. Muito obrigada, prefeito. Um abraço. Bom dia.